Olá, hoje eu vou falar sobre um assunto em química orgânica. Eu sou a Beatriz, o meu professor é o Luiz César Rodrigues e eu vou falar sobre condensação intramolecular e reações de adição. Universidade Federal da Paraíba, Centro de Biotecnologia. A reação aldólica intramolecular é a reação de condensação de dois grupos aldeído ou cetona em uma mesma molécula. E o produto formado é uma cetona ou um aldeído de 5 ou 6 membros alfa-beta insaturado. Esse é o produto formado de uma reação aldólica intramolecular. Bom, essa reação ela é uma importante abordagem para a formação de ligação carbono-carbono em moléculas contendo sistemas em anel. Um exemplo que é a imagem, né? Sobre condições básicas fortes, o hidróxido de sódio com o hexano, né, 2,5-diona, na figura 1, a gente pode ver, pode ciclizar via reação aldólica intramolecular para formar, assim, o 3-metilciclopenteno. Que é esse composto B aqui, tá bom? Como vocês estão vendo. O 3-metilciclopenta-2-N1-ONO. E, além disso, o mecanismo da reação aldólica intramolecular é muito importante a gente entender que ele envolve a formação de um intermediário, enolato, chave e um processo de adição nucleofílica intramolecular. Primeiro, o hidróxido remove o oxigênio alfa no carbono 6 para formar o enolato. E assim, tem um ataque nucleofílico ao carbono 2 da cetona pelo enolato, formando a ligação carbono-carbono entre carbonos 2 e 6. E sobre condições de aquecimento também, a eliminação de moléculas de água forma a acetona alfa-beta insaturada. Então, assim, reação aldólica intramolecular, ela tem sido amplamente utilizada na síntese total de vários produtos naturais, especialmente alcaloides e esteroides. Bom, mais uma vez, né, falando aqui sobre a reação aldólica, a mais importante reação do ânion enolato é a adição nucleofílica ao grupo carbonila de outra molécula de compostos iguais ou diferentes. E tem catálise, né? A catálise base é a mais comum, embora o ácido também funcione. Ânions enolato só existem em meio básico, tá? Então, a gente tem a catálise base, que é a mais comum, e a catálise ácida, que também funciona, mas não é tão comum. E os ânions enolatos só existem em meio básico, tá? Bom, aqui eu coloquei o mecanismo da reação aldólica da catálise ácida. Também, não o mecanismo, mas assim, o que é necessário para o mecanismo. Também tem o mecanismo da reação aldólica da catálise básica. Mas vamos ver a da catálise ácida, o que é necessário. Eu só coloquei isso porque eu acho que não é tão necessário eu mostrar aqui o mecanismo nesse momento, falando sobre reações intermoleculares. Antes de indicar o mecanismo, lembrar o que é necessário.
Em uma molécula, o carbono B deve ter características nucleofílicas para fornecer um par de elétrons. Em uma segunda molécula, o grupo carbonilo deve funcionar como eletrófilo e uma ou outra molécula devem ser suficientemente reativas, ok? Então, isso é muito importante. A gente precisa começar a gente pensar nisso. Então, vamos continuar, né? Vou falar brevemente aqui das reações de adição, para depois falar das reações da reação de adição que acontece na reação intramolecular, tá? As reações de adição, elas ocorrem quando é adicionado um átomo ou um grupo de átomos em carbono de uma ligação dupla ou tripla. A ligação π é rompida e pode originar vários tipos de compostos. São aquelas em que se adiciona um reagente a uma molécula orgânica. Elas acontecem principalmente em compostos insaturados, especialmente alcenos. Bom, aqui a gente tem uma demonstração, né? E a dupla ou tripla ligação é rompida, aqui no caso dupla, né? A ligação π é mais fraca que a ligação sigma da dupla, então ela é rompida, permitindo a adição de átomos ou grupos de átomos aos carbonos que participavam da insaturação. O que formou o CH2, né? Linkado CH2 e a adição, né, do A e do B. Bom, é importante falar que tem algumas reações, tem várias adições, né? E as principais reações de adição são a hidrogenação, a halogenação, a hidrohalogenação e a hidratação. Bom, aqui a gente vai falar sobre as adições aldólicas, né, diretas. Na adição aldólica usual, um composto carbonilo é deprotonado para formar o enolato, tá, gente? O enolato, ele é adicionado a um aldeído ou cetona, o qual forma um alcócido, que por sua vez é então protonado na operação. Um método superior, a princípio, evitaria a necessidade de uma sequência multietapas em favor de uma reação direta, que poderia ser feita em um processo de passo único. Então, por isso que é chamado de diretas, adições aldólicas diretas. É um método que evitaria a necessidade de uma sequência de múltiplas etapas. O direto seria uma reação que poderia ser feita em um processo de passo único. Uma ideia, assim, é gerar o enolato usando um catalisador metálico que é liberado após o mecanismo da adição aldólica. O problema é que a adição gera um alcócido, o que é muito mais básico do que materiais de partida. E esse produto ele vai ligar firmemente ao metal, prevenindo que ele reaja com reagentes carbonilo adicionais, certo? Bom, então vamos lá continuar. Aqui a gente tem uma reação, né?
Bom, uma coisa também que pode ser levada em consideração é que tem algumas reações aldólicas biológicas, e eu vou falar um pouco sobre. Exemplos de reações aldólicas em bioquímica incluem a divisão de frutose, 1,6-bisfosfato, em dihidroxiacetona e glicerídeo 3-fosfato. Eu estou lendo esses nomes, tá? Por isso que é estranho. No quarto estágio da glicose, o qual é um exemplo de uma reação aldólica reversa, catalisada pela enzima aldolase A, também conhecida como frutose 1,6-bisfosfato aldolase. No ciclo de gliocilato de planta e alguns procariontes, o isocitrato ele produz diloxilato e succinato de isocitrato. Seguindo a deprotonação do grupo OH, a isocitrato lisai faz a clivagem de isocitrato no succinato de 4 carbonos e o glicosilato de 2 carbonos via uma reação de clivagem de aldol. Essa clivagem ela é muito similar mecanicamente à reação aldolase A da glicólise. E aqui a gente também tem, não é uma reação aldólica biológica, mas uma abordagem, né, daquilo que a gente estava falando sobre a minimização do número de etapas da reação. A gente tem uma abordagem demonstrada por Evans, que é produzir o sililato do adulto aldol, um reagente do silício, tal como o TMSCI, que é adicionado na reação, o qual substitui o metal no alcócido, permitindo assim a renovação do catalisador metálico. A minimização do número de etapas da reação e a quantidade de reativos químicos usados leva a um custo-benefício e reação industrialmente útil. Tá bom? Aqui a gente tem a reação usando o reagente do silício, né? O TMSCI, que vai substituir o metal no alcócido, permitindo a renovação do catalisador metálico. Bom, então é isso. A reação aldólica intermolecular é uma reação de condensação de dois grupos aldeído ou cetona em uma mesma molécula, em que a cetona ou o aldeído de 5 ou 6 membros, alfa, beta, saturado, insaturado, é formado como produto. E a gente falou também de adição, gerar o enolato usando um catalisador metálico, né, que é liberado após o mecanismo de adição aldólica, e que o problema nisso é que a adição gera um alcócido, o qual é muito mais básico do que os materiais de partida. Então, esse produto vai ligar firmemente ao metal, prevenindo que ele reaja com reagentes carbonilo adicionais, tá bom? Então é isso. Obrigada por assistirem até aqui e até mais.